Olá, audiência do programa Palavra Nua, bom dia, bom domingo. Semana muito chuvosa aqui pelo interior de Santa Catarina, bastante frio também, mas a gente vai aquecer aí o corpo e a mente também, recebendo hoje o professor, jornalista Samuel Pantoja Lima, e aqui com a gente, é claro, a Júlia Sagerato sempre acompanhando no suporte e também nessa belíssima edição. Bom dia, Júlia. Bom dia, Samuel, ou Samuca, como as pessoas também o conhecem. Tudo bem contigo, Samuel? É um prazer te receber aqui no nosso programa. Bom dia, é um prazer imenso estar com vocês aí e um abraço fraterno, super carinhoso a toda a audiência do portal e especialmente aos nossos irmãos e irmãs do Oeste de Santa Catarina. Bravo, Oeste! Samuel, vamos começar essa prosa de hoje, então, desse domingo, contando um pouquinho da tua vida. Quem é você? Da onde você veio? Aonde você está? Quem é tua família? Teus estudos? Como é que tu começou essa trajetória também, antes de ser professor, antes de ser jornalista? Conta pra gente um pouquinho disso tudo. Então, eu sou natural de Santarém, oeste do Pará, região do Tapajós, né? Sou um caboclo que é resultado de sangue índio com sangue de povo ribeirinho, né? Da floresta. E eu fui criado com 5 irmãos pela minha mãe, solo, né? Solamente. Nasci em 13 de maio de 1960, né? Acabo de completar 60 anos, né? Agora, no mês passado. E vivi toda a minha infância e adolescência em Santarém, né? Até os 19 anos, quando saí para cursar. Eu tinha um sonho de infância, né? Que era ser físico, queria estudar física nuclear, eu queria trabalhar na NASA. Eu cresci com aquele impacto daquelas imagens, aquele diálogo do Armstrong com Aldrin, com Michael Collins e tal, né? E tive um professor de física no Colégio do Amando, Santarém do Pará, colégio mantido pela Congregação dos Irmãos da Santa Cruz, que é uma referência, né, até hoje, para a região toda, de ensino de qualidade. E esse cara nos encantou, pelo menos a mim me encantou muito profundamente, porque a física para ele não era decoreba, não era teorema, não era aquela coisa chata e tal, de ficar fazendo abstrações sem saber para onde ia. Tinha muito uma pegada da filosofia, né, da humanidade, daquilo que é o mistério, né? O mistério da vida, o mistério da criação, né, de quem somos, né, de onde viemos, para onde vamos. Então, até como era um religioso, né, o irmão da Santa Cruz, né, ele tinha essa perspectiva, né, pedagógica, e isso me encantou muito. Eu nasci, então, em Santarém, e cresci ali com mais 4 irmãos, né, 3 irmãs que são mais velhas que eu, né, que me criaram, de certa maneira, e meu irmão, que é mais novo, 5 anos que eu, que hoje é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, lá em Santarém, esteve 16 anos estudando fora, fez, né, mestrado, doutorado e algo mais, pós-doutorado também em grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos, e hoje ele está lá, né? Então, sou essa pessoa, né? Minha grande referência paterna é meu avô, de quem eu herdei o nome, né? O velho Samuca, e ele era seringueiro, ele trabalhou a vida toda, né, abrindo estrada de seringa no meio da mata. E minha mãe criou os 5 filhos vendendo lanche na porta de uma fábrica de fiação e tecelagem em Santarém, chamada Tecejuta, né? Ali ela botou uma banquinha, tinha outras pessoas que vendiam também, né? E o primeiro trabalho objetivo que eu tive na vida foi, aos 9 para 10 anos, carregar, né, num carrinho, né, de um carrinho com haste de madeira e 2 rodas na ponta, e a gente empurrava aquele carrinho pelas estradas de terra próximas, onde nós morávamos próximo da fábrica, para chegar com o alimento né, já cozido, pronto, para que ela pudesse servir os 3 turnos operários daquela fábrica. Assim eu cresci, né, dentro desse ambiente. A minha cidade é uma cidade extremamente rica do ponto de vista musical, muito pobre, né, do ponto de vista socioeconômico. Os anos 60, os anos 70, de fato, foram anos mais áridos. Hoje você tem uma universidade federal, né, que foi implantada no final do primeiro governo, aliás, foi no final do segundo governo do ex-presidente Lula, né, e que é uma instituição de ponta, vocacionada, bastante sintonizada com a demanda econômica, a demanda regional, a vocação econômica da região, muito ligado aos povos
da floresta, muito ligado ao social, né, e com quadro docente de excelência. Então, é o FOPA, né, Universidade Federal do Oeste do Pará. A universidade abriu, né, um novo horizonte, já precedido pelo próprio campus da Universidade Federal do Pará, onde eu estudei em Belém 2 anos, o curso de Física, Licenciatura e Bacharelado naquela época, né, eu fiz vestibular em 79, quando terminei o ensino médio, o antigo segundo grau, e estudei em 80, 81, no segundo semestre de 81 abandonei o curso, porque estava, de fato, frustrado com o curso, né, e fui ser bancário na vida, né? Então, esse é mais ou menos, em síntese, meu percurso, tá? A gente pode explorar um pouco mais isso, porque a minha cidade tem essa tradição musical que vem, né, de muito tempo, grandes maestros, grandes compositores e tal, alguns que se destacam nacionalmente, como é o caso do maestro Wilson Fonseca, o Isoca, que tem obras, né, reconhecidas em todo o país e fora dele, né? E a nossa geração pegou carona nisso. É claro que hoje, com o campus da Universidade Estadual do Pará, a UEPA, com curso de música, né, um excelente também quadro docente, eles vêm há muito tempo, acho que mais de 10 anos o curso, em torno de 15 anos o curso existe, formando as novas gerações de músicos, de compositores, né, e de artistas santarenos, né? A gente pegou carona nisso, bebeu muito intuitivamente nessa fonte, não tinha uma escola de música para cursar, não tinha uma teoria para acessar, mas a gente tinha muitas influências dentro de casa e entre os amigos. A gente já vai falar sobre essa questão da música daqui a pouquinho, Samuca, mas antes eu quero te perguntar a respeito do vôlei, porque aqui eu tenho uma informação de que você também jogava muito vôlei. Como é que foi isso na tua vida? Olha, na verdade tem a ver com esse período de estudos no Colégio do Amando, entre 73 e 79, né? Além do estímulo à cultura, havia um estímulo muito grande ao desporto de maneira geral, né? O atletismo, o futebol, o vôlei, o basquete, né? O handball, e havia, assim, tem um professor em particular que eu quero fazer uma reverência, que é Luiz Bianor Lima, né? Que era um grande incentivador, além de ser um atleta excepcional, ele foi da seleção do estado do Pará durante muitos anos, tanto no handball quanto no basquete. Ele formou uma geração, né, de pessoas interessadas no esporte, que praticavam esporte, quando o colégio era só só masculino, né, até um determinado momento, depois começou a admitir a presença das mulheres, enfim, a matrícula das meninas. Então, no caso do feminino, também tivemos grandes incentivadoras e professoras da área de educação física, como Rosana Pereira, que também fez o mesmo trabalho que o Luiz Bianor Lima fazia com a molecada, né, com a gente. Então, foi ali, né, o período que eu pratiquei intensamente, principalmente vôlei e basquete. A gente tinha um time da nossa turma, o colégio fazia o que era uma Olimpíada interna, né, Olimpíadas internas do Colégio do Amando, então aquilo atraía a atenção da cidade. Ao longo do ano, também nós tínhamos um torneio, na verdade era um evento esportivo mais amplo que um torneio, que eram jogos intercolegiais, né, nas várias modalidades. E aí reunia os colégios públicos e privados da cidade, né? Então, nesse sentido, a gente foi, digamos, estimulado desde muito cedo a praticar esses esportes. Eu gostava muito do vôlei, era atacante de ponta, né? Ponteiro passador, como é chamado hoje, né? E depois também joguei num clube da cidade, joguei torneios citadinos, São Francisco. Quando eu vi para Florianópolis, já no começo de 84, transferido pelo Banco do Brasil, né? Eu entrei aqui no time da ABB Florianópolis e joguei vários anos aqui. A ABB também participava de um evento estadual, que é uma espécie de jogos, né, internos do Banco do Brasil, chamado JECA, né, os Jogos Estaduais Catarinenses, das ABBs, e eu joguei durante muitos anos no time da ABB de Florianópolis, disputando torneio. Quer dizer, nunca fui profissional do vôlei, né, mas sou apaixonado pelo vôlei, porque foi ali dentro de quadra que eu aprendi muita coisa, em termos de disciplina, em termos de relação humana, em termos de saber ganhar e saber perder, né? Vitória e derrota são partes do esporte, né? Tem que ser encaradas como tal, e o vôlei é essa coisa apaixonante, tanto quanto o basquete. Eu sou fissurado no basquete, acompanho o NBA, né? Acompanho o NBB aqui no Brasil, né? E é uma coisa que me dá muito prazer, né? Sou uma pessoa muito ligada aos esportes também. Que bacana. Samuel, a gente vai assistir agora um trechinho bem curtinho de um clipe que você mandou para a gente outro dia.
A gente faz questão também de mostrar para a nossa audiência e depois a gente volta conversando contigo sobre a música também na tua vida, pode ser? Sim, claro. Então, vamos lá com a Júlia Sagerato. A lua é cheia e o salão está vazio. O povo dança na sombra da castanheira. O Amazonas dá sinal que liberou. O amor é livre, pode ser feito na areia. O boto vem e vai dançar com uma cabocla. Cintura fina, cheirando a patichuli. Olhos azuis e dizem que ela é morena. É uma pérola que brilha nesse rio. Santarém, vou além dos teus encantos. Santarém, vou além dos teus encantos. Esse é um trechinho desse clipe e eu vou pedir para você explicar, Samuel, para a gente como é que foi a gravação, e eu sei que você também tem outras, tantas influências musicais também, né? Então, conta para a gente um pouquinho da música na tua vida. Então, eu vou começar falando desse clipe, porque esse clipe é uma ideia do João Otaviano, de Matos Neto, o primeiro, né, solista ali que aparece. O João é cardiologista, médico, né, e é instrumentista, toca um violão maravilhoso, canta super bem. E ele, como médico, o João está com 67 anos hoje, ele se sentiu muito tocado pela situação, ele tem comorbidades, ele é grupo de risco, ele parou de atender no consultório e parou de atender também no SUS, né? Ele é médico do SUS também, né? Por conta da situação, ele passou a atender remotamente e ficou 2 meses em casa. E nesse período ele teve a ideia, faz mais ou menos 3 semanas que a gente começou a conversar, recuperamos a trilha dessa música, a música é uma espécie de hino da cidade, informal, como o Rancho de Amor a Ele é aqui de Floripa, onde moro atualmente, e Dança na Mata foi a principal, digamos, canção, a mais conhecida, do grupo Canto de Várzea, né? O grupo Canto de Várzea é um grupo de música regional que eu participei, continuo participando, sempre que vou lá a gente se reúne, faz cantoria, eventualmente temos feito shows mais espaços, porque a gente, todo mundo, né, acabou saindo da cidade e pouca gente voltou, na verdade, né? Não havia universidades naquela época que a gente estava por lá, e a gente era obrigado a sair para cursar, né, fazer um curso superior fora da nossa região, fora da nossa cidade. E esse grupo foi criado basicamente no início dos anos 80, a partir das serestas que a gente fazia em Belém do Pará, na Praça do Pescador, quando estávamos lá estudando, praticamente todo mundo estava lá. O João estava saindo para fazer a residência em cardiologia em São Paulo, mas a gente ainda se encontrou por lá. E basicamente, né, esse grupo Canto de Várzea nasceu em torno da criação de Beto Paixão, Alberto Eduardo Carneiro da Paixão, né, que é um engenheiro agrônomo, hoje ele mora em Santo Antônio do Tauá, próximo da região ali de Belém, né, extensionista, né, da Emater, e ele é um cara que criava muito. Eu escrevi, né, 2, 3 canções com ele também, escrevi letras para ele, e o Beto, em torno da criação, né, do Beto, é que a gente reuniu, fez o primeiro show, chamado Amazônia de Mata Sertão, né, já preocupados com a questão da devastação ambiental, da destruição da floresta naquela época, em 1982, foi o primeiro show, né, e teve, inclusive, um caso bem curioso, Cláudia, que nesse show ainda existia censura, né, final da ditadura, e a Polícia Federal censurou uma música chamada Terra Roxa, que é do Beto, né, porque a letra remetia à ditadura militar, né, à repressão, né, e eles censuraram, a gente só pôde executar instrumental no show e fazendo o solfejamento da música, né? Enfim, a letra que mais incomodou a Polícia Federal foi a passagem que falava: minha terra de cães recendentes que esfola os scalpos do povo e em ponta de sabres ardentes refletem o sadismo de novo, né? Então, esse é o trecho da letra que eles... Era um ritmo muito, né, próximo do carimbó, um ritmo muito dançante, muito forte. Então. Esse foi o grupo que originou, digamos, que essa história toda está ligada a isso. Em 83, a gente fez uma música
reverenciando a criação, a fundação da cidade, contando a história de 2 personagens, um português e uma índia, né? E chama A Gênese da Pérola, porque a minha terra, minha Santarém, é conhecida como Pérola do Tapajós, né? Em função de ser banhada pelo rio Tapajós. E essa canção acabou ganhando o Festival Popular de Música do Médio e Baixo Amazonas, disputado naquele ano em Santarém, né? E em torno, então, dessas criações, a gente foi fazendo, em geral, eu estava por lá, né, nessa época ainda, né? Eu tinha voltado de Belém em 81, fiquei trabalhando até 1984, em uma cidade muito aprazível, também próximo de Santarém, chamada Alenquer, no oeste do Pará, 50 e poucos quilômetros, né, via rio, que é a estrada da região, e a gente se encontrava todo final de semana, eu cruzava o rio, voltava para a cidade, a gente se encontrava e estava tocando e tal, e estava fazendo coisas, né? Depois, cada um tomou um rumo na vida. Tem um cara que é maestro e é professor de música da Federal de Pernambuco, Antônio Álvaro. A família Paixão praticamente está toda em Belém, exceto um ou outro irmão que ficou em Santarém, mas a família Paixão é uma família tradicional da música, seu Mimi Paixão, né, que é pai do Berto Paixão, autor dessa música. Era músico profissional, saxofonista, tocava na Orquestra Sinfônica da cidade, tocava, animava baile e tudo mais. Então, a gente vivia cercado dessa referência. Eu tinha um tio Enéas, né? Tio Enéas tocava flauta, Enéas da flauta, na cidade de Gurupá, né? E um outro tio que ainda canta, né? Mas agora já não mais profissionalmente, ainda faz serestas por lá, chamado Oscar Pantoja Lima, né? Conhecido por Oscar Pantoja, é o nome artístico dele. Foram esses caras que nos influenciaram. Esse clipe, então, reuniu uma parte do pessoal que estava naquele grupo original do Canto de Várzea com cantores e compositores contemporâneos, né, como Cristina Caetano, como Maria Lídia Mendonça, como Eduardo Dias, que aparece ali, Mato Aguiar, que é um outro excelente intérprete instrumentista. Deixa eu ver quem mais que participou ali. O Celso Lima, meu irmão, também participou de vários shows do Canto de Várzea, né, que está ali. E os outros integrantes, a Veraldinho Martins, o João, o Eduardo Seric, eu, já integrávamos naquela época o Canto de Várzea. A história é essa. E a intenção desse clipe, além de resgatar a canção do Beto, foi prestar uma homenagem aos profissionais e às profissionais da saúde da minha cidade. Santarém, de fato, colapsou o sistema, ficou em lockdown, em isolamento absoluto durante uma semana, há pouco mais de 15 dias isso aconteceu, como o estado do Pará, né, está nessa conflagração, nessa tragédia humanitária, sanitária, que o país passa sem sequer ter um ministro da saúde. Sim, é verdade. Samuel, eu gostaria que tu conversasse um pouquinho agora sobre Pátria Grande, o que esse termo traz assim para a tua vida, e também a ligação disso com Pablo Neruda. Eu sei que tem a ver com Cora Coralina também, e outros tantos e tantas que são influências na tua vida. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Cláudia, para ser exato, né, tudo remete de novo à formação, né, da educação básica que eu tive no Colégio Dom Amando em Santarém, né? E a grande figura que aparece como, digamos, estimuladora disso tudo chama-se professora Gersonita Embiriba, que montou um grupo de teatro. A gente apresentou algumas peças. Eu lembro que fez muito sucesso o Alto da Compadecida, né? Até hoje as pessoas se lembram. E ela montou um grupo de teatro, um grupo de sarau, e tinha um amigo nosso à época, o Mário Guerreiro, né? Mário Miguel Guerreiro, que ainda toca um violão e canta maravilhosamente bem, mora no oeste da Amazônia. Hoje eu acho que mora em Rondônia ou Roraima, não sei qual dos dois estados de fato. E o Mário era o nosso, digamos, o nosso violeiro, e a gente decorava as letras e tal, e tinha toda essa ligação com a poesia desde então, mas uma poesia mais focada em autores brasileiros e tal. Eu fui conhecer, né, a poesia latino-americana no geral quando saí para estudar na universidade, né, o contato com Violeta Parra, a partir da musicalidade da Mercedes Sosa, com contato com o Neruda, com Eduardo Galeano, enfim, com tantos autores que a gente depois foi... O próprio Jorge Luiz Borges, que era um cara politicamente conservador, reacionário até, mas que legou uma obra fantástica em termos de poesia, de prosa, tudo mais. E aí, com esse contato que eu tive saindo da cidade aos 19 anos para estudar na capital, 700 quilômetros de distância, mais ou menos um pouco mais a distância aí entre Floripa e as grandes cidades polo do oeste, São Miguel, Chapecó, Dionísio, acho que fica um pouco mais longe até, mas essa entrada minha no universo da cultura, da poesia,
também se deve muito à influência de casa, né? Eu tenho um grande amigo, parceiro, né, quase praticamente um irmão mais velho, meu cunhado, que é casado com a minha irmã, Consuela Dutra, que é juíza do trabalho em Belém do Pará, Manuel Dutra, que é jornalista também, né, que foi diretor da Rádio Rural, onde eu trabalhei durante um ano, lá em Santarém, uma emissora das obras sociais da Prelazia de Santarém, ligada à Igreja Católica, né? E o Manuel Dutra fez a Universidade Católica de Pernambuco, né? E depois, nos anos 60, depois ele volta para Santarém, no começo de 70, para trabalhar com jornalismo, era correspondente do Estadão de São Paulo lá, e escrevia também reportagens para o jornal O Liberal, era correspondente do jornal O Liberal, que ainda hoje circula em Belém do Pará. Então, o Manuel e o Nilson Vieira, que é um outro grande amigo meu, né, foram muito importantes nesse sentido, porque foram caras que me repassaram livros, que me indicaram autores, que me indicaram os primeiros caminhos, né? E depois a gente acaba fazendo o percurso sozinho, né? Eu lembro que o primeiro momento que eu lembro de ter comprado vários livros do Neruda que eu queria tanto ler, né, foi quando eu já estava trabalhando no Banco do Brasil e fui fazer um curso em 1982, no começo de 82, em Brasília. E aí eu pude comprar Residência na Terra, os vários Residência na Terra que ele tinha lançado, Confesso que Vivi, uma série de obras que eu tinha desejo de comprar e fui acessando a partir, né, da possibilidade também de ter renda, de ter emprego e tal, mas já tinha, digamos, um caminho indicado nesse sentido, né? Acompanhei muito de perto as coisas a partir da consciência política que a gente vai formando, né, que estava acontecendo na América Latina. Essa consciência é mais despertada à medida que você chega numa universidade grande como a UFPA. Então, você tinha contato ali com a realidade latino-americana, os massacres que tinham acontecido no Chile, no Uruguai, na Argentina, né? Sobretudo nesses países, a gente tinha mais contato com eles, né? Argentinos, uruguaios, chilenos. Conheço bastante da obra do Vitor Hara, os cubanos, de certa maneira, também a partir, né, dos contatos que a gente pôde ter com companheiros latino-americanos, né? Silvio Rodrigues, Pablo Milanês, né? O Ernesto Cardenal, que é um poeta maravilhoso, nicaragüense. Enfim, tem várias referências, né, que são importantes nesse sentido de formar essa consciência, de pensar latino-americanamente, né? Quer dizer, de ter uma consciência latino-americana, que é muito difícil. A gente é muito, digamos, está muito submetido a uma hegemonia do pensamento de costas para a América Latina, né? O Brasil, nesse momento da história, inclusive, né, está totalmente de costas, totalmente desconectado, inclusive de governos conservadores que estão no poder nesse momento, como Lacalle Pou, no Uruguai, não tem a mesma atitude que o atual governante do Brasil. Então, em resumo, desculpe ter alongado, mas em resumo é isso. Tá certo, Samuel. Uma última questão, então, antes da gente encerrar essa conversa. Samuel, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa nova geração de jornalistas, porque, bem, você traz toda uma bagagem aí, né, na música, na cultura, uma bagagem que contribui muito na tua formação enquanto jornalista, mas especialmente enquanto ser humano, né, em se entender latino-americano. E como que você percebe também a chegada dessa outra geração também, dessas juventudes que vão estudar jornalismo, mas podem, né, estudar outras áreas também? E como é que tu percebe isso? Olha, eu sou um inveterado otimista, né, e tenho muita esperança, assim. O que eu tenho aprendido, Cláudia, e, né, ouvintes e audiência, né, do portal e do programa Palavra Nua, não tem como descrever, não tem como traduzir em uma palavra, né, o quanto eu aprendi nos últimos 20 anos. Eu estou em sala de aula há 20 anos. Né, passei por instituições de diferentes portes e natureza. Né, fiquei 10 anos numa instituição privada, em Joinville, né, no Bom Jesus e Luz, onde eu, digamos, fiz meu estágio de docência e aprendi a ser professor. Tenho uma gratidão profunda pela instituição Bom Jesus e Luz, que mantém os cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda, entre outros, né? Caminha no sentido de ser um centro universitário hoje, né? E tive a oportunidade, o privilégio de conviver com uma geração de jovens que estavam saindo dos seus percursos, né, de pós-graduação, mestrado, doutorado, e entrando na docência, né? Uns compatibilizando ainda com alguma atividade profissional, mas outros totalmente dedicados a isso. Devo muito ao professor Edelberto Bess, que até dezembro do ano passado era o coordenador do curso de jornalismo, dos cursos de comunicação, melhor dizendo, da Unicinos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ele trabalhou muito tempo lá no IELUSC e depois eu o sucedi na direção, na coordenação do curso. Edelberto Bess foi
digamos, meu pai pedagógico. E a minha mãe pedagógica foi a professora Lúcia Schneider-Hart, que era coordenadora pedagógica, né? São essas duas figuras. Também rendo um tributo aqui ao professor Jacques Weber, da PUC Porto Alegre, que dava teoria da comunicação, teoria do jornalismo, e que nos assessorou e que nos formou como, digamos, como professores. Nos deu as pistas, as dicas, as orientações para que a gente pudesse exercer essa profissão tão nobre de maneira mais qualificada possível. O professor Jacques Weber, eu serei eternamente grato por isso, né? Então, o que eu posso dizer para você? Olhando esse percurso todo, tendo trabalhado na Unisul, Tubarão, no IELUSC em Joinville, na Universidade de Brasília, alguns anos, onde eu fui concursado, depois vim transferido para a UFSC. Na UFSC, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, depois de ter uma passagem de 3 anos anteriores, como professor colaborador, né, como colaborador docente, eu acho que contribuí para a formação de várias gerações de profissionais, e vejo muitos deles, né, seguindo caminhos do ponto de vista profissional de qualidade, mas do ponto de vista humano, ético, político, né, são pessoas, são cidadãos, né, que têm essa consciência, que têm um compromisso público com a sociedade, com a luta da maioria da população, que refletem isso no seu trabalho, né, que têm um posicionamento sobre as coisas, né, que dizem as coisas como elas devem ser ditas, não escrevem supremacistas brancos, eles escrevem racistas, porque assim devem ser tratados os racistas, os que mataram George Floyd agora nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, é uma batalha diária, né, Cláudia, para que a gente possa, digamos, ao mesmo tempo que você respeite essa base dialógica, como nos ensinou Paulo Freire, né, a gente não dá receita de bolo, você vai até o teu limite para que esse estudante, para que essa estudante seja um profissional melhor que você, faça um percurso melhor que você. Então, quando a gente vê os nossos alunos chegando em grandes veículos de comunicação e fazendo um trabalho eticamente correto, né, jornalisticamente de qualidade, né, e com essa consciência social do seu papel, né, de informar e de bem informar a sociedade, a gente dá aquela respirada aliviada e diz assim, bom, valeu a pena, obrigado, meu Deus, deu tudo certo, essa missão foi bem cumprida, né? Então, de maneira geral, eu sou muito otimista, eu acho que a gente tem hoje um potencial de formação e de informação bastante mais robusto do que nós tínhamos quando eu me formei, em 84, né? Eu entrei na faculdade, na verdade, eu fiz vestibular em 84, eu tenho 85, me formei em 88 aqui na Federal de Santa Catarina, em jornalismo, mas os recursos eram muito esparsos, né? Os recursos eram escassos, na verdade, desculpe, e a gente não tinha o que as novas gerações têm, a possibilidade de colocar um projeto como o Portal Desacato no ar, criar uma cooperativa, e a partir daí você ter, na verdade, a possibilidade de que as pessoas interessadas passem a financiar diretamente. Isso não havia, né? Então, isso é um espaço a ser conquistado, a ser, né, ainda lapidado do ponto de vista da sustentabilidade, em todos os sentidos, não só financeira, né? Mas as novas gerações têm essa oportunidade, né? Enquanto o mercado tradicional se reduz, né, o mercado de jornalismo independente começa a decolar em definitivo. Essa é a minha maior esperança. Tá certo. E com essa palavra de esperança, então, como você citou Paulo Freire, aí, o esperançar que é tão necessário, a gente vai encerrando, então, esse programa. Samuel, eu quero te agradecer de todo o nosso coração aqui por ter aceito esse convite, contado um pouquinho mais sobre a tua vida também. A gente vai deixar o link aqui do clipe completo também para as pessoas conhecerem essa tua relação com a música e que nos chega com muita alegria também nesse momento. E um beijo para ti. Obrigada, Samuel. Um beijo no teu coração e foi um prazer imenso. Muita paz e muita saúde para toda essa audiência que você tem. Obrigado, Júlia, aí pelo suporte, né? E é um prazer. Sempre que convidado, estarei aqui. Tá certo. O espaço estará sempre aberto também. Um beijo grande, um beijo para a Júlia e para toda a nossa audiência que nos acompanha diariamente e neste domingo, então, junto sempre com o Palavra Nua. Até mais, gente. Beijão.